Olá, meu nome é Leandro Nogueira, eu sou aluno do mestrado profissional da ANA em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, no estado representado pelo NEMAT. Meu orientador é o professor Hamilton Rossetti e meu tema é o trabalho licenciamento ambiental em áreas úmidas. Por que falar de áreas úmidas? As planícies alagáveis das áreas úmidas possuem função primordial na manutenção dos recursos hídricos da fauna silvestre que tem seu ciclo de vida amparado no homeostase desse meio. No entanto, estas formações têm sofrido alterações a partir da drenagem de suas áreas, para fim de novas atividades econômicas. As limitações de material científico e legislação permanente temática são fatores sugestivos para o aumento de supressões de vegetação nativa em planícies alagáveis. Planícies alagáveis ou áreas úmidas, dentro do contexto legal, são definidas como pantanais e superfície terrestre coberta de forma periódica por água, coberta originalmente por floresta e por outras formas de vegetação adaptadas à inundação, segundo o novo Código Florestal de 2012. Cientificamente, dentro da academia, as áreas úmidas são definidas como ecossistema na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanente ou periodicamente inundados ou com solos encharcados. Quando utilizados para fins agropastoris, estas áreas passam pelo que se define tecnicamente de sistematização de solo. Para esse procedimento, a abertura no solo de drenos que cortam transversalmente essa área e garantem a drenagem do terreno. É importante frisar que em 2020 a Unimat divulgou um estudo em que nos últimos 60 anos 13% a mais de dias sem chuvas ocorreram. E nos últimos 10 anos, 16% menos massa d'água no Pantanal Norte foi identificado. No Mato Grosso, o debate legal é sempre pautado na caracterização ou não de áreas úmidas como território de uso restrito. O uso restrito adveio daqui, no Mato Grosso, da Lei 9060 de 2008, a Lei de Pantanais, qual determinava que imóveis localizados em ambiente sob regime de inundação periódica deveriam ter suas reservas legais localizadas nestas áreas úmidas e que seu uso deveria ser feito de forma sustentável, uso este condizente com recomendações técnicas dos órgãos de pesquisa. Infelizmente, em 2017 e 2018, houve publicação de decretos que reduziram a proteção em especial para o Pantanal do Araguaia e o Pantanal do Guaporé. Nesse trabalho, eu busco contribuir com a questão da conservação deste ecossistema e viso elaborar uma minuta de termo de referência para o licenciamento ambiental, de instalação e uso de canais de drenagem em áreas úmidas. Realizamos por meio da pesquisa baseada em revisão sistemática de literatura pertinente ao caráter técnico de construções de canais de drenagem. Para levantamento de elementos norteadores dessa pesquisa, nós estamos utilizando a pesquisa bibliográfica Estado da Arte sobre o tema. O período da pesquisa começou em 1º de julho de 2020, esperamos concluí-la até 20 de dezembro de 2021. Até o momento, essa pesquisa está em andamento e até a presente data tivemos como resultado a existência de produções relacionadas à identificação de flora e fauna em áreas úmidas, repercussões sobre o emprego de empreendimentos econômicos privados ou para o uso público de áreas úmidas não foram localizados. Tampouco aferições de mudanças em parâmetros hidrométricos em ambientes sob interferência humana. Não foram identificadas pesquisas sobre impacto ambiental de empreendimento ou de canais de drenagem instalados em áreas úmidas. Não constatamos, por fim, modelos ou discussões sobre licenciamento ambiental e termo de referência para uso. Essa foto aqui é uma fiscalização recente do IBAMA, a autarquia que eu trabalho, sobre a abertura de um canal de drenagem, justamente do mandado de conservação. Com esses dados, concluímos até o momento que não existe pesquisa capaz de afirmar dos impactos ambientais sobre áreas úmidas e, consequentemente, embasar análises técnicas pertinentes ao emprego de ações antrópicas na área úmida. Sugerimos, inclusive, neste tema, como objeto de estudos futuros, voltados a recursos hídricos. Por não haver na literatura descrição de modelos de termos de referência para úmidas, tampouco registro destes junto aos órgãos ambientais, buscamos exemplos de seu uso em diferentes licenciamentos de estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais. Dessa forma, estamos na fase de elaboração desse produto acadêmico final. Esperamos concluir este trabalho com a confecção de uma proposta de TR para o licenciamento em áreas úmidas. Este que eu tinha para apresentar para os senhores e senhoras. Muito obrigado pela oportunidade.
Bem-vindo a todos, eu sou a Daniele Mendes da Costa Felfre, estudante do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental. Esse trabalho foi realizado com Jonathan Maicon da Silva, também estudante do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, com a orientação da professora Eloá Figueirinha Pellegrino, professora doutora do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Nosso trabalho é a poluição difusa nas águas pluviais de uma bacia de drenagem urbana em Cuiabá. A poluição difusa é um processo que tem início com a lavagem e o carreamento de poluentes atmosféricos pela chuva. A formação dos deflúvios superficiais, que carregam grande parte dos poluentes depositados na superfície da bacia, e o transporte ao seu destino final, que é no corpo receptor. Dessa forma, ocorre um aumento da carga de poluentes na primeira porção do escoamento, fenômeno conhecido como first flush. Esse tipo de despejo, ao contrário dos lançamentos pontuais, é um fenômeno aleatório, de difícil mensuração e cujas magnitudes dependem principalmente de fatores meteorológicos e do tipo e uso de ocupação do solo. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da concentração de poluentes ao longo do tempo, associado a um determinado evento pluviométrico em um canal artificial, localizado no interior da Universidade Federal de Mato Grosso. Realizamos a coleta durante a precipitação no dia 5 de março de 2021, com início às 5h44. Foi selecionado um ponto de amostragem, seguido com coletas de intervalo de 2 a 7 minutos. Tivemos o auxílio do aparelho multiparâmetro Oriba. Foram realizadas as análises durante a coleta. Para avaliação da qualidade da água superficial, foram realizadas coletas de 7 amostras. Nas 7 amostras, realizamos os parâmetros de turbidez, cor aparente, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, que foram realizadas no Laboratório de Físico-Química de Água e Águas Residuárias, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Obtivemos os seguintes resultados. Esses resultados apresentaram grande variação durante a precipitação, conforme os gráficos abaixo. Embora previsto no artigo 6º, inciso 2º da Lei Estadual 6.945, de 97, o enquadramento no Estado ainda não foi implementado. Dessa forma, para a atividade de licenciamento ambiental, os rios do Estado foram classificados conforme classe 2, conforme a resolução do CONAMA 357. E fizemos o comparativo desses resultados obtidos com a resolução do CONAMA 357, em que podemos observar o limite médio de turbidez se enquadra abaixo do valor máximo indicado para a classe 2 em todas as coletas no início da precipitação. Para o parâmetro de cor, apenas a critério de comparação superficial, todos os valores médios coletados estão acima do valor máximo indicado para a classe 2 da resolução. Mas vale ressaltar que na pesquisa foi medida a cor aparente, não a cor verdadeira, como é indicado na resolução do CONAMA. Assim, tivemos variação nos valores de DBO, que também estão acima do valor máximo permitido em todas as coletas, e chegamos às seguintes conclusões: que foi possível verificar o aumento da concentração de DBO, DQO, cor aparente e turbidez no início da precipitação, com posterior redução de seus valores de grandeza, conforme o avançar da precipitação, indicando a possibilidade de estar ocorrendo o fenômeno de first flush. Para a confirmação e validação dessas hipóteses levantadas, sugerimos novas coletas no canal em estudo. Nossas referências utilizadas no trabalho estão abaixo. Muito obrigada a todos. Boa noite, meu nome é Juliane e eu vou apresentar o trabalho Efeitos da Operação de Hidrelétricas Isoladas e em Cascata sobre o regime hidrológico subdiário em rios afluentes ao Pantanal. Bom, então, como introdução, nós temos que o Brasil é um dos países que mais produz energia renovável no mundo. Isso porque a energia hidrelétrica contribui para que o Brasil esteja nesse patamar. Bom, então, em relação à energia hidrelétrica, nós temos principalmente, dois tipos de energia hidrelétricas, que são as que possuem reservatórios de acumulação e aquelas que são a fio da água. A principal diferença entre elas é porque as hidrelétricas a fio d'água, geralmente,
não possuem um grande reservatório de acumulação, diferentemente das que são de acumulação. Bom, e as características de construção das hidrelétricas a fio da água, com um pequeno reservatório geralmente, tem influenciado que sejam construídas muitas ao redor do mundo, principalmente no Brasil. Nós temos que falar também do hydropeaking, que é um efeito provocado pela operação das hidrelétricas conforme demanda, ou seja, em períodos do dia em que há maior consumo de energia, há também uma maior produção de energia hidrelétrica, afetando a vazão, ou seja, ocorrendo uma variação de vazão num curto período de tempo. Para isso, para que nós analisemos os efeitos do hydropeaking, nós precisamos de dados de vazão em escala subdiária, ou seja, dados em uma frequência de 60 minutos, 30 ou 15 minutos. Porém, esses dados, eles são mais difíceis de serem encontrados, ainda não estão bem distribuídos ao redor do mundo. O que pode desmotivar estudos no geral. Bom, então, nós temos, em relação à região hidrográfica do Paraguai, no Brasil, onde está localizado o Pantanal, é um dos locais no Brasil em que estão sendo construídas muitas hidrelétricas a fio da água e em série, no curso da água. Bom, então, o nosso principal objetivo é avaliar os efeitos hidrológicos isolados e acumulativos de hidrelétricas em rios tributários ao Pantanal, em escala subdiária de análise. Bom, como metodologia, nós temos nossa área de estudo, como eu disse, a região hidrográfica do Paraguai, que engloba o Pantanal, que é uma das maiores áreas alagáveis do planeta e muito sensível por conta do seu curso natural de inundação. Bom, os dados em escala subdiária foram obtidos no portal Hidrotelemetria do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a principal análise feita previamente foi em relação à qualidade dos dados, ou seja, os dados com falhas, as séries de dados com falhas maiores que 20% não foram selecionadas, bem como os outliers foram também excluídos. O principal ano, o ano adotado de análise foi o ano de 2018, mas as séries que não apresentaram foi selecionado o ano de 2017. Bom, tendo-se o banco de dados montado, nós partimos para os indicadores hidrológicos subdiários, que foram desenvolvidos com base nas pesquisas de Berranaro, uma pesquisadora da Espanha. E utilizamos indicadores hidrológicos que compõem 4 componentes do regime hidrológico, que são magnitude, frequência, taxa de mudanças e duração. Principalmente vazão mínima, máxima, amplitude, número de pulsos altos e baixos, taxa de extensão média e recessão média, duração de estabilidade e duração de pulsos altos e baixos. Bom, e a avaliação da magnitude em si do efeito foi feita com base na taxa de alteração hidrológica diária adaptada de Time Kaplan, que vocês podem, nesse caso, se aprofundar na pesquisa do Time Kaplan. Bom, então, em relação aos efeitos da operação da hidrelétrica, nós podemos observar que os indicadores com maiores taxas de alteração foram a taxa de recessão e a seção média, duração dos picos altos, dos pulsos altos, a vazão máxima, a vazão mínima, duração dos pulsos baixos, amplitude. Em relação às hidrelétricas, nós podemos observar que, no geral, elas afetaram de maneira semelhante. Elas tiveram uma alteração de maneira semelhante em relação tanto às que estão individual no curso da água e as que estão também em série. E também o período do ano em que houve maior alteração hidrológica foi na época da seca, entre setembro, agosto, outubro, e indicando que é um período crítico, justamente porque as vazões estão baixas e a hidrelétrica requer uma maior vazão para geração de energia hidrelétrica. Nesse caso, ela vai liberar a vazão que ela acumulou no decorrer da cheia.
Em relação à magnitude, nós podemos observar que a cascata Jaru, Maracanã e Santa Gabriela foram as que mais alteraram. Bom, então, nós podemos inferir que os indicadores hidrológicos foram alterados em proporções semelhantes para todos os empreendimentos, com diferença baixa na porcentagem de alteração, em média de 75%. E, diante disso, nós podemos também inferir que, como as tampas hidrelétricas individuais em cascata no curso d'água alteraram de maneira semelhante, o ideal é que sejam priorizadas a construção de hidrelétricas em cursos d'água que já possuam alguma hidrelétrica, formando cascatas, a fim de que nós possamos preservar cursos d'água que ainda possuem seu regime hidrológico natural. Bom, também temos que observar que as operadoras dos empreendimentos hidrelétricos sigam padrões de operação que mais se assemelham ao regime hidrológico natural, tanto as cascatas como as hidrelétricas isoladas. Bom, então, como conclusão, nós temos que todos os empreendimentos analisados modificaram o regime hidrológico dos cursos da água, com prováveis modificações ecológicas nos rios analisados. Bom, obrigada a todos. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o e-mail, pelo e-mail. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Ariel e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Influência das bases topográficas diferentes para projeto de rede coletora de esgoto sanitário. Então, a questão toda é que sem dados planialtimétricos, né, sem informações topográficas, a gente não consegue fazer o dimensionamento ou projeto de sistemas de esgotamento sanitário. A discussão é qual a qualidade, né, ou qual a qualidade necessária dessa topografia para melhores resultados no dimensionamento. Quer dizer, eu posso utilizar, por exemplo, topografias do tipo SRT, mas a gente sabe que há um grande risco nisso. Então, esse trabalho serve para a gente verificar, de fato, quais as diferenças entre um dimensionamento com um levantamento topográfico de alta qualidade, utilizando um receptor GNSS, um RTK, comparado com dados topográficos do SRTM adquiridos a partir do Google Earth. A nossa metodologia, ela atende, claro, toda essa lista de NBRs que são utilizadas para o projeto de rede coletora de esgoto, mas basicamente nós, em termos de procedimento, fizemos levantamento topográfico, né, com receptor GNSS RTK, e ele foi todo processado dentro do ambiente do SESG, né, do AutoCAD e SESG depois. Nós utilizamos também o software AutoCAD Civil 3D para manipular esses dados topográficos, né. Com isso, nós temos a entrada de curvas geradas e dos pontos cotados, né, a entrada dos dados e critérios dos parâmetros de dimensionamento, o dimensionamento propriamente dito e a saída dos resultados, né, apresentados tanto para a topografia RTK quanto a topografia do Google SRTM. E fizemos uma comparação para isso. Aqui é a área de estudo, né? Então a área de estudo são esse bairro aqui, essa porção, né? É um município aqui do Mato Grosso. Então aqui a gente tem o que nós levantamos, que tínhamos, né, de dados de topografia local, com pontos do RTK, que estão os pontos cotados em azul, e aqui os pontos cotados em vermelho aqui para a partir do Google Earth SRTM, né? Então dá para perceber aqui uma certa continuidade, né, uma maior suavidade dos dados do RTK e aqui umas linhas mais quebradas, os dados do SRTM. Nós fizemos o dimensionamento da rede coletora utilizando o software SESG, que é um software gratuito, muito comum e muito utilizado por profissionais que trabalham nessa área de projetos. Atendemos, obviamente, algumas especificações da NBR 9649, K1
1.2, K2 1.5, K3 0.5 e o coeficiente de retorno de 0,8, uma taxa de infiltração de 1.5 litros por segundo por quilômetro. A vazão mínima de cada trecho deve ser atendida, né, para 1,5 litros por segundo. Adotamos uma profundidade máxima de 5 metros, tá? E a declividade mínima calculada a partir do critério da tensão trativa. E fizemos dimensionamento para um horizonte de projeto de 30 anos. Muito bem, aqui a gente tem a previsão da população, a projeção da população, né, e a variação de consumo ali, variando de 129 a 139 litros por segundo. Então, adotamos um padrão de consumo de 150 litros por habitante dia. Tá? O cálculo do orçamento para efeito comparativo foi utilizando o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, o SINAP, né, que é monitorado e atualizado pela Caixa Econômica. Aqui a gente já pode ver alguns resultados, né, da inversão do sentido. Olha só que interessante. Então, comparando os dimensionamentos dos trechos, né, para RTK e Google Earth, nós vimos que há inversão quando comparado um com o outro. Então, tudo que tem vermelho aí se inversa, porque num dos dimensionamentos, utilizando a topografia de melhor qualidade GNSS, deu num sentido e o Google Earth deu num sentido contrário. Então, tem um problema de inversão do fluxo. Nós também comparamos a porcentagem de cada parâmetro em termos de que se ele obteve maior resultado comparado ao seu trecho congruente. Então, você tem resultados maiores ali do GNSS e né, para declividade, para vazão e para a relação Y sobre D é menor, né? Então, o dimensionamento do GNSS RTK, ele obteve melhores resultados e eles possuem uma relação de proporcionalidade, né, e correlações que são explicáveis de fato. E aí aqui alguns resultados de comparação, tá, da diferença que dá em termos de cota e de profundidade das tubulações. Aqui, quando eu comparo o GNSS com o Google Earth. Aqui a diferença da locação da estação elevatória de esgoto, né? Quando eu comparo um dado de topografia com outro. Beleza? Aqui a diferença de orçamento. Deu uma diferença de 104 mil, né? E aí ainda se percebe que para a topografia dos pontos de GNSS e RTK não obteve escavação acima de 4 metros de profundidade. Então, os resultados obtidos comprovam a grande ineficiência do modelo SRTM, modelo digital de elevação, né? Que normalmente compõe as bases de altimetria do Google Earth. Tá bom? É isso, muito obrigado. Olá, eu me chamo Ariel e eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Influência da porcentagem de área permeável de loteamentos na inundação de canais. É um estudo de caso da bacia urbana do Prosa, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse trabalho é importante porque é uma discussão muito viva sobre a porcentagem de área permeável ideal que possa colaborar com a minimização das inundações. Então, a discussão, inclusive, de lei, de obrigar que cada lote tenha no mínimo 12,5% de área permeável. Então, nosso objetivo aqui é avaliar o impacto das diversos graus, níveis de porcentagem de área permeável no hidrograma do exutório da bacia. Então, aqui vocês podem ver no canto do lado esquerdo a área urbana de Campo Grande com as várias bacias e aqui uma parte da bacia do Prosa que nós utilizamos para modelar. Tá? E aí aqui uma melhor vista, mais ampliada da bacia do Prosa e que nós subdividimos em 10 subbacias para que nós pudéssemos avaliar melhor a variabilidade de uso e ocupação do solo presente na bacia. Muito bem. Então, nós iniciamos levantando as informações das características geotécnicas da bacia urbana do Prosa, como você pode ver aí na imagem do lado esquerdo, e
do lado direito, os limites aí das zonas, né, previstas na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Muito bem. Nós, para isso, fizemos uma modelagem utilizando o software IPHS1, considerando a transformada chuva-vazão utilizando o método NRCS, que depende da curva número, né, e de uma abstração inicial, né, que depende do coeficiente de retenção inicial, que nós adotamos como 2, ou seja, 20% do potencial máximo de infiltração. A equação de chuva está logo abaixo, que é a equação de chuva de Campo Grande, de intensidade, duração e frequência, dependendo do tempo de retorno e do tempo de duração da chuva. Para a definição do tempo de concentração de cada uma das subbacias, nós utilizamos a equação de Macqueen, que foi a melhor indicada, avaliada no Plano Diretor de Drenagem Urbana de 2008. Ela é dependente da intensidade pluviométrica, do comprimento e da declividade da bacia, né, do canal. Então, nós criamos 5 cenários. Primeiro cenário, 2,5%, cenário 2, 7,5%, depois 10%, 12,5% e, por último, cenário 5, 15% de área permeável. Isso vai impactar no cálculo do CN, da curva número, né? Ok, então, a partir do cenário, geramos diferentes CNs e aí simulamos no IPHS1. Muito bem. Aqui tem as informações do canais, né, dos trechos do canal, do trecho 1 até o trecho 9, com as informações de altura, largura, comprimento e rugosidade de manejo do canal. Isso foi importante para que a gente pudesse propagar o hidrograma pelo médio de Muskingum-Kunj. Considerados todos os canais retangulares. E aí, então, como resultado, nós temos aqui do lado esquerdo para uma subbacia, um exemplo, né? Subbacia 3 para o cenário 1 até o cenário 5. A gente pode perceber que, embora a gente saia de uma baixa porcentagem de área permeável e chegue até 15% de área permeável, o impacto na vazão de pico foi muito baixo. Claro, vai mudar o tempo de concentração, o tempo de pico, né, para atingir o pico, e a base do hidrograma. Mas a vazão de pico mudou muito pouco, quer dizer, saiu de 36,32 para 32,22. Mesma coisa ocorreu ali na subbacia 4, por exemplo, né, que saiu de 78,54, considerando uma baixa área permeável, e foi para 63, aí teve uma redução de 15 metros cúbicos por segundo, né, mas a gente percebe que a redução não é tão significativa. Nós também geramos as cotas, né, na saída do modelo, para verificar a questão da inundação nos canais. Então, concluindo, a gente percebe que não tem grande relevância a alteração da taxa de permeabilidade de 12,5% para 15%, por exemplo, né? A não ser que isso seja para garantir ou para dar uma maior prevenção, né, e aumento na margem de segurança no extravasamento do canal. Tá? Então, caso mantido a área permeável de 10%, como é hoje, né, isso já não, a gente percebeu que já não preveniria o extravasamento dos canais, né? Quer dizer, então só regular, aumentar uma porcentagem, né, de 10 para 12,5, 12,5 para 15, isso não impacta tanto na solução do problema. Muito obrigado. Olá, meu nome é Marinês Gonçalves. O trabalho que eu vou apresentar tem como nome Influência de entradas pedológicas e pluviométricas em modelagem de erosão com o modelo SWAT na bacia do Rio São Lourenço. O trabalho foi orientado pelo professor Peter Seidhofer e a gente escolheu o software SWAT porque pode operar em resolução temporal, diária ou mensal. Foi desenvolvido para a previsão dos impactos de uso e cobertura da terra sobre o balanço hídrico, vazão, transporte de sedimentos e cargas de elementos químicos. Também um modelo processual para a escala de bacia em tempo contínuo. E é considerado um modelo semi-distribuído porque trabalha a bacia por setores. É importante mencionar que modelos hidrológicos a escala ou resolução temporal das camadas de entrada
como solos, usos e cobertura da terra, clima, informações topográficas, etc., são extremamente importantes porque a representatividade dessas informações determina a precisão com a qual o modelo pode simular os processos em bacias hidrográficas. O objetivo geral do trabalho foi avaliar a influência de diferentes representações espaciais de dados pedológicos e de entradas pluviométricas sobre o desempenho de modelagens processuais da vazão, com o modelo SWAT, na bacia hidrográfica do Rio São Lourenço. Entre os objetivos específicos, primeiro encontra-se aprimorar o detalhamento e a espacialização de entradas pedológicas demandadas pelo SWAT, por técnicas de agregação espacial baseadas em bancos de dados pedológicos existentes, e obter, preprocessar e validar duas grades pluviométricas globais e uma técnica de interpolação espacial para avaliar o potencial no aprimoramento do desempenho de modelagens hidrológicas na região. A nossa área de estudo localiza-se no sudeste mato-grossense, com uma área total de 22.410 km², especificamente a bacia do Rio São Lourenço. O São Lourenço é um rio que banha os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nasce no município de Campo Verde e deságua no Pantanal. Também é um dos principais afluentes da bacia do Paraguai. Entre as nossas estações pluviométricas encontram-se Jarudório, São Lourenço, São Pedro da Cipa e Rondonópolis. O clima predominante é clima de savana, com temperaturas médias anuais variando entre 22 e 26 graus centígrados. Na nossa metodologia, para obter o detalhamento das informações pedológicas, a gente compilou informações de 115 perfis que foram extraídos dos relatórios das folhas, da CEPLAN e do Diagnóstico de Saneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso, e outros 20 perfis foram adquiridos por meio do Sistema de Informação de Solos Brasileiros da Embrapa. A primeira representação, chamada em seguida de Solos 1, possui discretização simplificada e com informações pedológicas limitadas obtidas por estudos prévios na bacia. Como mencionei antes, a gente trabalhou com uma primeira discretização de solos simplificadas que a gente denominou Solo 1. E também foram utilizadas mais duas discretizações mais detalhadas que foram desenvolvidas a partir das 115 perfis, dos 135 perfis compilados. Na segunda agregação, chamada de Solo 2, foi calculada para cada horizonte padrão uma média das características físicas e químicas dos horizontes, a partir dos perfis originais de acordo com a assistência de horizontes diagnosticados de cada perfil em cada profundidade. E na terceira agregação, Solo 3, foram inicialmente calculadas as suas características médias por horizonte para cada tipo de solo. Também foram utilizados 4 inputs de precipitação. O primeiro era ERA5LAN, que é um conjunto de dados climatológicos de análise em escala global, que consiste em uma nova versão do componente terrestre de reanálise climática. O segundo conjunto foi o GPR, que são dados de precipitação em grade satelitais de alta resolução e tem cobertura de 2002 a 2020. O terceiro e quarto conjunto de entrada de precipitação foram da ANA. Um primeiro conjunto que foram observações de estações físicas interpoladas e um segundo que foram observações das estações físicas sem interpolação. Entre os nossos resultados, conforme as métricas de desempenho em função das entradas pedológicas, em resolução diária, conforme os índices estatísticos de índice de eficiência NAS, o coeficiente de determinação R² e o coeficiente de massa residual, a ciclicidade sazonal das vazões modeladas possui características similares para as 3 discretizações pedológicas, mas o desempenho superior do índice de eficiência NASH e o coeficiente de determinação para a discretização do Solo 1 discorrem em superestimativas inferiores no período chuvoso em comparação com as discretizações obtidas para Solo 2 e Solo 3. Todas as entradas pedológicas resultaram em uma superestimativa das vazões em comparação com os dados medidos.
E nesse caso, o resultado geral que deu melhor desempenho foi correspondente ao solo 1 com discretização simplificada. Para as métricas de desempenho em função das entradas pluviométricas em resolução diária e mensal, sendo a imagem da esquerda a resolução diária e na imagem da direita para a resolução mensal também para os índices de eficiência Nash, coeficiente de determinação e coeficiente de massa residual, as modelagens na escala de tempo mensal demonstraram um melhor desempenho para todas as entradas de precipitação em todas as métricas de desempenho. As figuras apresentam a comparação das métricas de deviações diárias e mensais, como já mencionei. E, de forma geral, a entrada da ANA interpolado possui melhor desempenho nas modelagens em resolução diária, superando as outras entradas no índice de Nash e no coeficiente de determinação. A grade é racimculante equivalente ou literalmente superior, ligeiramente superior, no quesito do CMR. E de todas, a que teve o pior desempenho foi a grade de GPM. Nesse trabalho, o aumento do detalhamento das informações pedológicas a partir da compilação e processamento de 135 perfis de solos descritos para a bacia do Rio São Lourenço e seu entorno não resultou em melhorias nas modelagens de vazão não calibradas. Outro fator importante é que, no comparativo desse estudo, não houve calibração das modelagens. Isso pelo alto número de combinações de entradas testadas e para evitar que os efeitos de diferentes entradas não fossem mascarados pelos efeitos de uma calibração empírica para cada conjunto. Então, a gente concluiu o seguinte, 4 pontos. O primeiro é que a discretização maior das unidades pedológicas não melhorou. Segundo, esses resultados não podem ser extrapolados para modelagens em outras escalas. 3. Os melhores resultados foram obtidos para as modelagens baseadas nos dados da ANA após a interpolação, e a grade é racimculante, que foi um produto de Renales. 4. Observa-se que trata-se, nesse momento, de tendências gerais, e que, porém, possuem várias modulações em função da resolução temporal. 5. As modelagens melhoram fortemente na resolução diária para mensal. Entre as referências bibliográficas utilizadas estão essas apresentadas. Obrigada.